Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E nós somos o canal Piuí, Que mais uma vez está invadindo o canal do Prime Video aqui no YouTube em clima de terror. Porque está chegando o Halloween. Ou já chegou o Halloween até. E o Prime Video nos convidou para fazer uma tier list Aterrorizante. Foi minha risada assustadora, não gostou? Adorei! E hoje nós estamos aqui reunidos para utilizar essa risada assustadora e elencar alguns dos filmes mais aterrorizantes do catálogo do Prime Video em diversas categorias. E preste atenção, o nosso objetivo aqui é avaliar justamente o quanto de medo você sente assistindo ao filme, entendeu? Não é assim, Nossa, esse aqui tem o roteiro mais genial de todos, esse aqui tem uma direção, não sei o quê. não, É medo. puramente medo. Com perdão da palavra, é o fator cagaço que a gente está levando em consideração aqui, tá bom? E antes de a gente apresentar os itens que vão compor essa tier list, vamos apresentar as categorias. A primeira é tive que assistir desenho depois. Para aqueles filmes que foram tão pesados, tão assustadores, que só vendo um desenhozinho animado para se animar depois. Na sequência temos aqui traumatizado, porém entretido, que é para aquele filme que de fato causou medo em você, mas assim, não chegou a traumatizar, entendeu? Você conseguiu curtir a jornada sem ficar tenso o tempo inteiro. Foi só um ai que susto. Isso aí. E por último, dá até pra ver com luz apagada. Para aqueles filmes que você até pode se assustar, até pode pedir pra alguém ficar por perto ali, mas você consegue ver de boa. Um prédio, um livro antigo e uma família que está prestes a descobrir que algumas palavras jamais deveriam ser proferidas. Essa família é muito unida. E também muito endemoniada. Esse filme é Evil Dead Rise, ou Evil Dead Ascensão, filme que continua a famosa saga Evil Dead e dessa vez mistura um pouco da comédia dos originais, mas com a violência extrema que a gente viu no filme de 2013. Né? Muito mais terror do que comédia, porque essa saga aqui já foi, né? No passado, ela era uma grande comédia de terror. E com o passar dos filmes, ela foi ficando cada vez mais terror e cada vez menos comédia. Esse filme tem um pouco da comédia, então ele traz isso, mas vamos lá, é um filme de terror, né? E ele tem algumas cenas muito memoráveis, porque também essa franquia, A Morte do Demônio, ela ficou conhecida por trazer uma cena que faz você se sentir mal em todos os filmes. Em 2013 tinha um estilete, e agora tem uma cena envolvendo cacos de vidro sendo comidos, né? Sendo devorados. É difícil. E o barulho é bom, a mixagem de som do filme é ótima. É que podia ser tosco, tem vários filmes que tem esse gore, essa trecheira de uma maneira tosca, mas aqui o som é muito bem feito, a parte visual, a maquiagem, a direção também, que muitas vezes nem te mostra diretamente, sugestiona, depois mostra, aí você vê, às vezes aqui ó, a textura do vidro na garganta, e isso te deixa agoniado. Nesse filme a gente vê como a mãe dessa família, que seria justamente essa figura, né, bondosa, carinhosa, acaba indo para um lado complicado e começa a tentar os seus filhos, né? Ela utiliza ali dessa sedução materna, né, filhinha, olha só, é a mamãe, não sei o quê. Eu gosto muito desse filme, acho ele sensacional, acho que tem um final legal também, ele é um pouco cômico, mas bem violento, mas eu acho que ele é mais violento, como o Léo comentou, e para a maior parte das pessoas, bem traumático, porque tem esse lance da família que o Léo falou, né? Quando brinca com esse negócio familiar, pode te causar outras paradinhas. Pra mim, por conta de algumas cenas específicas e pelo lance familiar, esse daqui entra no topo da pirâmide, entendeu? Até porque ele é muito violento, né? Então você tem que ver um desenho animado depois, para dar aquela acalmada, ver a imagem bonita, imagem que não vai te ferir tanto, para não ficar na sua mente aquele caco de vidro, corte de mão, mamãe malvada, né? Não é legal, né? E aqui a gente vai para um território de investigação meio paranormal, com tons de terror psicológico. Estamos falando de Long Legs, o filme que quando foi anunciado, todo mundo ficou falando de uma coisa em específico, a atuação de Nicolas Cage. Que, diga-se de passagem, está muito bem no filme como o vilão principal e que é acompanhado pela Maika Monroe, que faz essa detetive que está investigando um caso muito bizarro, envolvendo um possível serial killer e tudo mais, mas conforme essa investigação avança, ela cada vez mais se vê envolvida na história de uma maneira um pouco mais intensa. Ela já não é mais só uma policial que está de olho na parada, ela meio que faz parte dessa parada.
Esse filme não vai ter tanto gore, tanta violência como o já citado Evil Dead Ascensão, mas ele tem uma parada do terror psicológico, como eu comentei, e também de brincar com essas sugestões satânicas. O que é o plano desse serial killer, como é que ele mexe na cabeça das pessoas. Esse filme não tem jump scare, que é o susto fácil, mas ele tem algumas imagens que sugestionam as coisas. Tem um momento que tem uma figura fantasmagórica, que tem um véu negro assim em cima do rosto, e tu vê que tem olhos lá no fundo. E essa imagem, ó, dá vontade de arrepiar só de falar dela. Esse filme aqui tem a famosa vibe. Tem uma cena que eu gosto muito, que ela tá sozinha em casa, e aí o diretor deixa um plano bem aberto, assim, e a gente vê, sabe, que alguma coisa pode aparecer lá, pode aparecer do outro lado. Tem algo observando ela. Você se sente observado também enquanto tá assistindo ao filme. E é por isso que não tem, na minha opinião, e eu tô me incluindo aqui, esse eu não quero ver sozinho. Tu encararia? Eu encarei esse filme sozinho, na verdade, né? Mas assim... Peraí, a tua mulher tava em casa ou ela não tava em casa? A minha mulher estava em casa. Ah, tá de boa! Sim, eu tava seguro, né? Se acontecesse alguma coisa, eu tinha pra onde correr. O problema de ver filme sozinho, tipo assim, não precisa que alguém necessariamente esteja do teu lado. Mas tu tem que saber que tem alguém vivo do teu parentesco ali em volta na casa, entendeu? Tá de boa já. Morto não serve. Morto não serve, porque senão ele pode levantar e ir atrás de ti. Tem um envolvimento de crianças nessa trama toda, que sempre dá aquele choque a mais, Pra né? mim, esse aqui é mais assustador do que o anterior. Cara, eu acho que sim. Eu acho que ele é mais perturbador que o anterior, né? Perturbador, isso aí. Vamos botar no topo da pirâmide? Vamos botar. Vai lá pra cima. Dois irmãos chegam em casa e percebem que a mamãe está um pouco diferente, pois ela está com várias faixas no rosto, ela se comporta de uma maneira que não parece ser a mãe deles, e daqui a pouco esses dois garotos começam a achar que a mãe deles foi substituída. Claro que ela estava enfaixada, pois ela havia ido fazer uma cirurgia, então existe uma justificativa. Não é do nada aparece uma mulher enfaixada, né? Porque seria bem preocupante até se isso Já acontecesse. ser uma mãe múmia. É, mas não é. Ela passou por um procedimento, eles começam a estranhar o comportamento dela e o filme brinca um pouco com esse medo de a pessoa que você ama não ser a pessoa que você lembra, ou você não conseguir reconhecer mais o amor naquela pessoa. E aí fica uma sensação o tempo inteiro de que tem alguma coisa de errada nessa história, nessa casa, e você não sabe o quê. Porque tem as duas crianças, e aí você pensa assim, cara, será que essas crianças estão maluquinhas? O que está acontecendo? Uma dessas crianças não deve bater bem na cabeça. Aí tem a mamãe, mas essa mamãe também tá esquisita, né? Algo de errado não tá certo. Só que spoiler, tá? O problema não tá com a mãe, tá sim com esses garotos, que são muito, muito estranhos e que começam a perseguir essa mãe, fazendo maldades com ela, tentando desmascarar, só que na verdade a maldade tá neles. Cara, esse filme aqui também entra na categoria de perturbadores, tá? Essa tríade inicial, ela é muito forte. Pra mim ficaria na categoria do meio ali. Então vamos botar ele em traumatiza, mas me entretém. E agora vamos para um título que mistura ficção científica com um toque muito sombrio, porque nessa história aqui a gente vai acompanhar o Nolan, um cidadão que sofre um acidente, acaba tendo perda de memória e aceita participar de um experimento, né, de um tratamento experimental para que ele consiga recuperar aquilo que ele já não lembra mais. Caixa preta, tipo do avião, entendeu? Ah, aquela caixa que sempre desaparece. Aquela caixa que ninguém nunca encontrou e nunca conseguiu obter nenhuma informação a partir dela. Sim. E quanto mais ele mergulha nessas sessões, mais ele vai percebendo que as memórias que ele está tendo, ou que ele acha que tem, talvez não sejam as memórias dele mesmo. É aquele tipo de filme que faz você se perguntar se ele esqueceu por conta do acidente ou se talvez ele quisesse esquecer das coisas, né? Tem muito filme que é assim hoje em dia no cinema, o cidadão faz algo, ele fica um pouco traumatizado e para seguir em frente, para conseguir sobreviver, a mente vai trabalhando de modo que você começa a deixar algumas coisas de lado, aqui, ali, né? Tem uma memória meio seletiva, digamos assim. Se tivesse uma máquina que apagasse as memórias ruins, tu não usaria? Não. Eu sim. É que tem que ver a questão da psicologia, né? Muitas pessoas, eles fazem uso das terapias psicológicas para tu tentar melhorar enquanto pessoa. Então tu não tem que apagar o que aconteceu, tu não tem que deletar isso, tu tem que conviver com essas informações. O Léo claramente é um cara desconstruído, né? Tu diria que o verdadeiro medo seria enfrentar o que tu tem na tua mente, não... Apagar é a saída dos covardes. Caraca. Então esse aqui pra mim fica lá embaixo na nossa tier list. Assisto isso aqui de luz apagada à noite com chuva. Fazendo um pentagrama no chão com várias velas. Ah, aí sim!
Você gosta de aventuras radicais? Tem gente que curte, né? Pegar e dar uma volta na floresta, passar por cachoeiras, acampar, ter esse contato com a natureza. Eu acho um tipo de roubada que você se coloca quando você faz isso, mas tem gente que gosta, né? Tem gente que adora botar a própria vida em risco, não pode ver uma montanha, não pode ver um negócio que salta, não pode ver um riacho com uma correnteza absurda, que a pessoa quer entrar lá, entendeu? E a gente vê na saga Pânico na Floresta que isso nunca compensa. Pegar um atalho nunca compensa, né? O nome original, aliás, é Wrong Turn, né? Que seria um caminho errado, entendeu? Pegar o atalho não compensa, ir pro meio do mato não compensa. Sempre dá chabu. Melhor é ficar no engarrafamento mesmo, na Marginal Tietê, fica parado ali, faz parte. Bom, em Pânico na Floresta, um Wrong Turn, a gente vê justamente essas pessoas que vão pra floresta, que pegam atalhos e acabam caindo na mão de canibais deformados, que querem devorar as pessoas. Um grupo de jovens, claro, né, incluindo um médico ali e tudo mais, eles acabam pegando esse atalho, ficam nas mãos desses canibais e a partir daí a gente vai ver a tentativa deles de sobreviver a essa situação. Porque eles já não querem mais chegar no destino, né? Eles só querem voltar mesmo para aquela rodovia engarrafada, para eles poderem encontrar outras pessoas e se sentirem mais seguros. Meus amigos, mas eles não conseguem isso, eles só conseguem encontrar o caos, a destruição e a morte. porque esses canibais são imparáveis, habilidosíssimos, eles conhecem a floresta como ninguém e esses jovens são presa fácil, né? Vou dizer uma coisa, filme divertido, porém não assusta. Ele é um slasher padrão, ele tem a figura dos canibais que é bem assustadora, tu olha a cara deles, eles são violentos, nojentos, mas o filme é mais um filme de suspense, correria, coisa arada. Ele tem uma cena que eu diria que pende um pouco mais para ser assustadora, que é quando os jovens estão na cabana dos canibais e os canibais chegam e eles precisam ficar escondidos, né? Então tem aquele lance de fazer silêncio e tudo mais. Essa cena eu acho que ela tem um pouco de terror, mas de modo geral, esse aqui é um filme que você assiste facilmente sozinho em casa e ainda vai dar algumas risadas. Uma noviça e um padre são enviados até um convento no meio do nada para investigar a morte de uma freira, uma morte misteriosa. E o que eles encontram lá, eles não gostariam de encontrar. Valak, a freira demoníaca de invocação do mal. E ela faz, né, esse som aí. Que é a música dentro desse convento, que tem uma vibe desoladora, né? Porque os ambientes são amplos, então tudo ecoa. Ele vai para todos os lados e tudo mais. O filme tem essa parte visual de ter uma locação muito memorável e é a primeira aventura solo da Valak, né? Essa personagem que ficou tão popular lá em Invocação do Mal, acabou furando a bolha, virou top 5 fantasias de Halloween do mundo, segundo o Instituto Piuí de Pesquisas, e que acabou ganhando seu próprio filme, que eu não sei, cara, eu conheço muita gente que acha muito assustador, porque de modo geral eu tenho a impressão que os filmes desse universo, eles são filmes de terror que assustam a galera. Eu vou colocar ele na segunda categoria por um motivo muito específico, tá? Qual? Sustos. Esse filme dá susto toda hora. É toda hora um barulhão, um jumpscare, uma gritaria, você tá de boa assim. E aí você se assusta e se caga todo, meu irmão. Esse aqui é um filme que não deixa você dormir enquanto assiste ele. Por mais que a sua experiência não esteja sendo boa, às vezes você tá entediado, entendeu, cara? Você só quer fazer um soninho, às vezes você teve um dia pesado, quer dormir, ele dá um gritão assim e você fica o tempo inteiro nessa, entendeu? Eu vou aceitar essa segunda categoria pra ele, bota ele ali na meiuca, porque eu sei que tem muita gente que se assusta bastante com esse filme. Um casal decide gravar a sua rotina e gravar também a sua noite de sono porque alguns barulhos estranhos começaram a surgir na casa. O que são esses barulhos? O que está acontecendo? O marido desse casal vai lá e coloca câmeras e tal e a gente vai ver durante a noite o que estava acontecendo. Atividade Paranormal é um dos maiores fenômenos do cinema, o filme mais rentável da história. Custou $15 mil e faturou quase 200 milhões. Cara, isso daí é um investimento muito bom, entendeu? É mais do que 100% do CDI. O filme tinha esse apelo de supostamente ser uma história real. Inclusive, os personagens dele tinham os nomes dos atores, né? Não eram atores adotando outros nomes, não, é como se fosse uma história real, então as pessoas
acreditaram nisso. O filme tem essa crueza nas imagens, né? E ele foi realmente muito importante e acredito que tenha assustado muita gente, apesar de ser um filme um pouco mais parado, né? Porque ele leva um tempo para se construir as coisas. Eu vou analisar esse filme como o Miguel, que assistiu ele quando era jovem, eu tinha apenas 12 anos de idade e não sabia nem que isso aí era filme, achou que de fato eram gravações reais de uma casa. Eu me caguei todo. Eu tava vendo esse filme em casa, sozinho, de tarde, e aí eu vi ali as cortinas se balançando no filme, uma porta fechando, um som, passos, e eu comecei a me cagar. Eu tive uma experiência 3D. Na minha casa, a torneira ligou sozinha. Então esse filme realmente foi marcado na minha mente como um filme muito assustador. Revendo hoje em dia, sabendo o que vai acontecer, não me assusto tanto. Hoje em dia, eu diria que pra mim é um bom filme pra cochilar, mas eu entendo que ele tem esse fator assustador e que na primeira vez, se você tá na imersão, no clima certo, eu realmente acho que ele parte lá pra cima da nossa tier. Pode ser, vai botar em segundo, mas pode ser lá em cima. O personagem mais adaptado da história do cinema, eu imagino que é o Drácula, tá? Porque é um filme atrás do outro. Nosferatu. Que em 2024 recebeu um grande lançamento aí, dirigido, né, pelo Robert Eggers, um dos caras que mais manja de terror da atualidade, e nos trouxe de fato Nosferatu, essa nova adaptação que tem Bill Skarsgård interpretando o Conde Orlok em uma aventura mais sombria do que tudo que nós já vimos de Drácula. A gente vê aqui ele fazendo esse personagem com um sotaque extremamente carregado, mas também extremamente assustador. Uma figura meio cadavérica, alta, encurvada, com o rosto aquilíneo e muito assustador, tá? Teve muita gente que se cagou porque esse filme se cagou de fato no cinema, tá? Complicado pra quem tá à volta da pessoa, né? Esse filme trabalha muito bem a ambientação, né? Tudo muito escuro, taciturno e tal. É muito bem feito, pô. É um filme pesado, né? Ele quer deixar o clima assim, e a gente vai ter ali algumas cenas bem memoráveis envolvendo o Nosferatu e uma das personagens principais, mas o Conde Orlok, esse é muito memorável, né? Especialmente nessa versão aqui, que de fato ele tem um visual bem marcante e um bigodão de respeito. Eu acho esse filme assustador, tem imagens sugestivas pro medo, não me caga muito, tá? Teve pessoas que eu ouvi falar de que se cagaram no cinema. Meu Deus, eu não acredito, cara. Teve casos mesmo? É, mas eu acho que pra mim não é suficiente pra se cagar de fato. Então, eu botaria na segunda categoria. Eu botaria na segunda categoria, mas eu diria que esse filme aqui, depois de uma feijoada, um copo de leite, ele poderia estar na primeira categoria. Essa que faz as pessoas se cagarem. Mas ele fica no meio da nossa tia. E tá aí a nossa lista de filmes de terror aí pro Halloween. Você pode fazer agora uma filtragem de o que a gente falou, o que você curtiu, assistir talvez só os mais assustadores ou ver tudo, se você tem bastante tempo, né? Às vezes a pessoa não quer assistir os mais assustadores, né? Ela quer assistir os que são mais tranquilos. Cara, isso é muito entendeu? bizarro, porque eu conheço pessoas de fato que têm medo de filme de terror, que não assistem. Tem muita gente. E essas pessoas são as que mais têm interesse em filme de terror. Elas querem assistir, entendeu? Às vezes elas precisam ter umas duas pessoas junto e tudo mais. Mas aí, ó, Halloween chegou e é a hora perfeita para você fazer isso. Então, chama os seus amigos, olha essas opções que a gente separou. Lembrando que no catálogo do Prime Video tem muito mais filme de terror. Muito. Então, ó, dá uma garimpada, procura o que você quer, assiste e, obviamente, o que você tem que fazer aqui antes de ir embora? Tem que comentar, pedindo pro Prime voltar nesse canal, que a gente quer dominar para sempre o Prime Video. E não esquece também de deixar o seu like aqui e de se inscrever no canal do Prime Video, porque se Deus quiser a gente volta aqui, tá?